Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer aqui a presença dos colegas aí, pesquisadores do vídeo. Meu nome é Alexandre, meu orientador é o professor Dr. Valdir Bem-Vindas, do Departamento de Linguística. A minha pesquisa é mais focada dentro da área da semiótica e o objeto do meu trabalho são os verbos e produtos de significação dos games. Para começar, eu vou falar um pouco das bases teóricas, tá? Há muito tempo que se observa estudos semióticos em linha grimasiana sobre suportes narrativos mais tradicionais, como livros, músicas, chegando até mesmo às películas cinematográficas, como filmes e desenhos animados. Tendo como viés teórico a semiótica da escola grimasiana, que será usada como ferramenta de análise do conteúdo do projeto euclidiano, pretende-se fazer um trabalho debruçando-se na forma e na substância desse mesmo plano. Então, quando eu inicio aqui o trabalho propriamente dito, com as bases teóricas, eu quero dizer o seguinte: elas se pontuam basicamente em cima do trabalho de Ferdinand Saussure. Não sei se aqui são todos da área, mas ele foi um proeminente linguista. Ele fundou as bases da linguística francesa, da semiologia, e ele, além dessa base teórica que ela foi a primeira, eu também me pontuo em cima de Louis Amsler. Por que os dois? Saussure, com o seu exemplo anterior, se vocês observarem aqui, ele entrou com o conceito de imagem acústica e o próprio conceito signo, o conceito do signo. Posteriormente, Amsler, ele desdobrou esses conceitos. Então, ele transformou substância, forma e substância que Saussure trouxe para a linguística, ele desdobrou em dois planos: forma e substância no plano do conteúdo, forma e substância no plano da expressão. Então, basicamente, um depende do outro. Enquanto um falava que havia uma dependência, uma dependência unilateral, e Amsler veio e falou, não, havia dupla. Né? Para exemplificar um pouquinho mais sobre a relação de plano do conteúdo e plano da expressão, eu vou tentar deixar bem claro, para que eu seja bem sucinto para vocês. Plano do conteúdo, se nós pegarmos um livro, por exemplo, um romance, no plano do conteúdo, na parte da forma, nós temos as oposições fundamentais, que são os personagens. Eles são divididos em sujeitos, antissujeitos, destinador, que é aquele que faz o sujeito percorrer o objeto em busca dele. Ainda dentro do plano do conteúdo de um romance, mas indo agora da forma para a substância, nós temos as particularidades e características próprias desses personagens. Por exemplo, enquanto eu posso identificar sujeito e antisujeito com o filme do Indiana Jones e os nazistas e o Superman e Lex Luthor, ok, eu tenho duas oposições fundamentais na forma, mas a substância é diferente, porque o Superman usa super força, a velocidade, o Indiana Jones usa o chicote, são instrumentos diferentes, então a substância percorre aí. Ela vai ficar dentro de uma esfera mais particular do texto, do discurso. A substância no plano da expressão, eu vou ter o modo como se constitui a narrativa em si, como ela é construída, porque, por exemplo, eu tenho as peripécias das catástrofes, mas, por exemplo, até onde eu conheço, aqui no Ocidente a gente tem o clímax próximo ao final de uma narrativa. Já tem tribos indígenas que ela começa com o clímax. Então isso está percorrendo a substância. Ele está na substância da expressão. Nós contamos de um jeito as histórias, eles contam de outra maneira. Só para vocês saberem o que o projeto Amsleviano, onde eu me baseio, e percorre, tenta desvendar tudo isso. No meu objeto, eu estou focando no plano do conteúdo, não estou indo para a expressão. Não tenho ainda cálcio intelectual, nem fé, porque acho que é coisa um pouco complicada mesmo. Mas eu estou começando pelo conteúdo, aí eu quero ver o que começa a florar na expressão. Tá? O corpus da análise, então, ele vai ter esse jogo, aqui é um fotograma só, tá? O Top de Modern Art 2, já falei, o Flower e Shadow of the Colossus. Okay? Quais são as práticas dos problemas que eu achei na análise que eu fiz? A primeira delas foi achar um sujeito em Flower.
Flora, só para vocês terem uma ideia, eu vou até pular para não me estender aqui, que o dedo está estourando. É um jogo que você controla um sopro de vento e você vai coletando pétalas. E vai, sobe montanhas, morros, planícies, etc. Então assim, vocês veem até por essa foto, ele é panorâmico e a proposta é bem diferente, né? Não vai matar ninguém, não vai atirar ninguém. Isso que eu acho interessante. Né? Pois bem, qual foi o problema desse jogo dentro do plano do conteúdo? Foi achar um anti-sujeito. Porque eu não falei, um anti-sujeito do Superman, para ficar bem didático a coisa. É o Lex Luthor, por exemplo. O anti-sujeito do Bentinho deve ser ele mesmo, enfim. Mas, nesse caso aqui, o anti-sujeito uniforme foi muito difícil de chegar. Por quê? Só para um pouco. O que acontece é o seguinte, ok. Aqui, no caso da torre de energia, ela não é ativa. Ela é um percurso. Até uma das aulas mais brilhantes que eu já tive assim, na faculdade com o professor Luiz Pati, ele falava que o anti-objeto do sujeito é o Lex Luthor. O anti-objeto do super-homem, ele pode ser um avião que está caindo e tem que parar o avião para salvar as pessoas. Ele tinha um objeto que salva o mundo, mas ele teve que parar o avião. Esse anti-objeto, ele não necessariamente quer impedir de salvar o mundo, mas foi um pequeno percurso que teve que aconteceu na narrativa. Então tá, eu falei, ok, eu posso considerar a torre mesmo, mas não tem como eu considerar aquelas estruturas como um anti-objeto. Elas são de sujeitos, por quê? No caso aqui, eles impedem, elas aparecem, elas vêm para te impedir que você chegar até o percurso. A outra problemática foi com relação à manipulação passional em Shadow of the Colossus. Esse aqui, se for possível, eu vou mostrar o vídeo até porque eu não tenho que ter semiótica. Na semiótica tradicional, eles vão falar simplesmente o seguinte assim, existe um manipulador, tem um sujeito, existe um manipulador para fazer esse sujeito perseguir o seu objeto, o anti-sujeito que vai impedir, enfim. A semiótica tradicional se pontua muito em estados de fazer e de saber. Só que em um dado momento, o Grey Maas, ele falou, olha, mas o sujeito ele não só se move por ações, ele tem emoções. Então, isso constitui uma semiótica de vanguarda chamada semiótica das paixões. O que eu quis fazer? Eu quis tentar nesse trecho, eu procurei nesse trecho, aliás, levantar as paixões suscitadas para fazer esse herói matar todos os inimigos que tem nesse jogo. Então, a emoção dele, por enquanto, está no nível de controle. Quando ele olha para cima, ele continua olhando e fala para que ele veio. O Dormin diz, você está certo, nós somos Dormin. Foi uma resposta simples. A chave aqui que eu achei dentro de um aspecto da segurança profissional foi simplesmente uma calma. Nada de nenhuma suscitar de uma emoção um pouco mais complexa. Pode ver que ele sempre olha para cima. Só que depois ele se volta. É o único momento, ele sempre olha diretamente para o seu destinador, só que ele vira e olha para o corpo da moça. Se você for buscar no dicionário o que é velar, velar ele vem com as seguintes entradas, isso do Aulete, tá? Tornar-se preocupado, macambuzo, sombrio, tornar-se escuro, cuidar, zelar, manter-se de guarda e vigia. Então assim, diante dessas emoções que ele possui, você pode ver que ele não simplesmente ele estava em estado de fazer, mas ele também foi levado por uma tristeza seguida de um otimismo. O otimismo é aquilo que ele pede para perseguir, e dessa tristeza ele apresenta. Então, peço desculpas por estender, tá, gente? Eu achei as utopias no outro jogo, porque as utopias são chaves de significado dentro do outro game. As chaves principais foram matar, invadir e resgatar, que não vai dar para mostrar agora comercial. Obrigado.